Numa toca no chão vivia um hobbit. Não uma toca desagradável, suja e úmida, cheia de restos de minhocas e com cheiro de lodo. Tampouco uma toca seca, vazia e arenosa, sem nada em que se sentar ou que comer. Era uma toca de hobbit, e isso quer dizer conforto. Eu amei. Esse é o começo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Bianca, aqui do Cabeceira, e eu acabei de ler pra vocês a introdução, o comecinho ali da história de Hobbit. E eu confesso que eu fiquei tão fascinada nesse início que teve uma época, um surto na minha vida, que eu pensei em tatuar a frase "uma toca no chão vivia um Hobbit". Mas foi um surto e já passou. Mentira! Já passou. Mas enfim, hoje eu vim falar pra vocês de um dos primeiros, acho que se não o primeiro livro que eu li sobre fantasia, o Hobbit. O Hobbit. Essa edição aqui que eu tenho é uma edição da Martins Fontes, paguei 10 merréis usado, na verdade quem pagou foi o Gui, né? Não fui eu. E quem me introduziu ao mundo de fantasia foi o Gui, então muito obrigada, meu amor. E quando eu li, eu fiquei com dó de rabiscar, de colocar post-its, coisas do tipo, então ele tá sem marcações, mas hoje, se eu for ler ele novamente, com certeza eu vou fazer várias anotações. E essa versão aqui que eu tenho, essa edição, perdão, ela é um pouquinho antiga e tem uma edição maravilhosa que a gente não trouxe aqui, né, mas se alguém quiser me dar de presente, eu tô super aceitando. Bom, o Hobbit é uma das obras mais famosas de Tolkien, acredito que ela vem em segundo lugar depois de Senhor dos Anéis. E ela precede a história de Senhor dos Anéis. Na verdade, quando Tolkien decidiu escrever o Hobbit, ele não tinha nenhuma pretensão de dar continuidade a essa história. Ele amava escrever história para os seus filhos e ele resolveu criar um mini universo até o momento em que existia uma criatura chamada Hobbit. E o que é um Hobbit? Ele dá mais detalhes aqui no livro, mas basicamente é um povo pequeno, que tem algumas características muito marcantes, como a orelhinha mais pontuda, o pé um pouco maior e peludo, e fala que eles gostavam muito de comer. E Tolkien, ele ama colocar coisas muito simples no nosso cotidiano em todas as suas histórias. E uma das coisas que mais me chamou a atenção nas histórias de Tolkien, principalmente em Hobbit, é a forma como ele descreve a narrativa. Como eu li aqui no comecinho, é uma história que te prende, você fica fascinado pelos detalhes, parece que é um avô seu contando uma história muito legal. Essa é a sensação que eu tenho quando eu leio a história do Hobbit. E aqui atrás, no livro, está escrito assim: o mundo está dividido entre aqueles que já leram o Hobbit e o Senhor dos Anéis e aqueles que ainda não leram. Ou seja, Rony, você tá por fora, você tá do outro lado do mundo. Por quê? Porque é uma história que marca tanto a sua vida e eu tenho convicção que é um tipo de história que eu vou ler para os meus filhos antes de dormir todas as noites na cama. Quando ele escreveu o Hobbit, como eu disse, ele escreveu para os filhos dele, não tinha pretensão nenhuma de dar continuidade na história, mas a história foi publicada em 1937 e fez tanto sucesso que o público pediu para ele uma continuação, pediu para ele que ele desenvolvesse mais esse universo da Terra-média, dos Hobbits, enfim. E foi a partir do Hobbit e a pedido dos fãs que surgiu então o universo da Terra-média e o Senhor dos Anéis. E gente, pra quem leu o Senhor dos Anéis sabe que o Hobbit é muito simples a narrativa e o Senhor dos Anéis é muito mais complexo, com diversas criaturas, universos, eras, línguas diferentes, criaturas completamente inimagináveis, e Tolkien tinha uma imaginação assim muito avançada. Inclusive ele era filólogo, para quem não sabe, é uma pessoa que estuda línguas, e por isso que a gente vê vários termos diferentes, várias linguagens, vários tipos de escrita nas obras dele. Mas falando um pouquinho sobre o que é o Hobbit e como começa essa jornada, começa falando sobre o nosso personagem principal, que é Bilbo, o Bolseiro, e ele continua aparecendo ali mais pra frente em Senhor dos Anéis. Bilbo Bolseiro, ele vivia em uma toca, como eu li aqui pra vocês, uma toca muito confortável, e ele tinha uma vida muito confortável. Porque uma característica bem marcante de um hobbit é que ele não é uma pessoa
que se arrisca a aventuras, ele tá sempre muito acomodado, gosta muito de comer, ele nunca vai querer sair numa jornada inesperada. Tanto é que o nome do filme, né, o primeiro filme que lançaram é Uma Jornada Inesperada. E eu quero falar um pouquinho sobre as diferenças entre o livro e o filme. E vocês vão ver que são muitas, mas eu coloquei aqui só algumas para que vocês pudessem ter uma ideia de como desenvolveram muito mais coisas no filme que não tem no livro, que a narrativa é muito mais simples. Esse hobbit, o Bilbo Bolseiro, ele tá em um dia tranquilo na sua casa até que chega um mago muito conhecido até no Senhor dos Anéis, que é o Gandalf. E ele propõe uma aventura, uma jornada para o Hobbit, que era resgatar o tesouro que havia sido roubado dos anões e agora estava sob posse de Smaug, que é esse daqui da capa, o dragão. E ele fala, imagina, jamais, eu estou numa vida muito confortável, eu não vou sair para essa aventura, por que eu faria isso? Só que no outro dia, estava batendo ali na porta dele uma trupe de anões, falando assim, olha, a gente veio aqui porque a gente ficou sabendo que você vai pra aventura junto com a gente, e ele se recusando aí, até porque ele não tinha habilidades de lutar ou coisas do tipo, mas ele tinha uma habilidade que ele descobre mais pra frente, eu não quero dar spoiler. Então, basicamente, a história de Hobbit é essa narrativa em busca do tesouro que foi roubado por Smaug. E no filme nós temos algumas diferenças, na verdade são 3 filmes. Então de um livro fizeram 3 filmes, então imagina o tanto de história que inventaram a mais que não existe no livro. E o primeiro filme ele é bem fiel ao livro, assim, não 100%, mas conta muito da narrativa que você lê aqui. E aí, a partir do segundo filme, a gente já vai percebendo algumas diferenças bem marcantes. Quando o livro do Hobbit foi escrito, como eu disse, não existia o universo do Senhor dos Anéis. Mas tentaram colocar dentro do filme todo um prelúdio para o universo do Senhor dos Anéis. Então tem muita coisa que vai aparecer aqui que na época Tolkien jamais imaginou inventar. Por exemplo, a primeira diferença que eu vou falar aqui é da existência de Sauron. Sauron, para quem não sabe, só vai aparecer ali no Senhor dos Anéis, que é, digamos assim, o arqui-inimigo, né? O que queria ser o detentor do Um Anel. E ele é a figura máxima ali de inimizade e maldade. Então, ele já aparece no filme do Hobbit, só que na época ele sequer existia e Tolkien jamais pensou em criar esse personagem. Outra coisa muito interessante e que dá uma diferença gigantesca é que no livro já conta sobre esse anel, que é contado ali mais pra frente na história do Senhor dos Anéis. Existe ali um determinado momento em que Bilbo ele se encontra com uma criatura muito conhecida, até mesmo no Senhor dos Anéis, que é o Sméagol, ou então também chamado Gollum. E o Sméagol era detentor desse anel. E em um determinado momento aqui da história do Hobbit, ele acaba perdendo esse anel e acidentalmente o Bilbo ele acaba encontrando esse anel, coloca esse anel na mão, no dedo, e ele fica invisível. Mas no livro, esse detalhe morre aí. Esse anel não tem nenhum poder específico, não é nada, nenhum tipo de importância muito significativa para esse anel, além do poder da invisibilidade. Então, quando ele criou esse anel ali na história do Hobbit, ele não tinha nenhum tipo de poder como é no Senhor dos Anéis, que até, afinal de contas, é falado que ele é um anel, né? Enfim, é o anel que detém todo o poder, sabedoria, enfim. Outra característica muito diferente no filme e no livro é que no livro não é dado tanta importância assim para o universo dos elfos. Ele aparece em um episódio muito pontual, quando o Bilbo e os anões eles acabam sendo presos, eles acabam fugindo daquele império, mas se limita a isso, acabou. No filme eles dão uma importância para os elfos, assim, acho que até como uma forma de prelúdio para o Senhor dos Anéis, que não existe isso no livro. Inclusive aparece um personagem que é o Legolas, que nessa época ele nem sequer existia. Então assim, eles tiraram algumas coisas assim fora do tempo, encaixaram em outros tempos, então acaba fazendo uma bagunça ali na linha do tempo, acabam cometendo o chamado anacronismo, né, que é pegar uma coisa em determinado tempo, coloca em outra, faz uma mistura. Então assim, para os leitores do livro pode ser um pouco revoltante,
Mas, gente, o cinema é isso aí mesmo e eles fazem diversas adaptações para vender. Uma outra característica muito diferente que tem entre filme e livro é que aqui no livro é dado muita importância à Floresta das Trevas e também à Casa de Beorn, que é uma criatura mágica, um homem que se transformou num urso e todo mundo tem muito medo dele, inclusive os anões não gostam nem um pouquinho dele. Mas no filme é dado tão pouca importância para esse episódio que eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionada, porque é um dos momentos mais mágicos assim do livro e eles simplesmente colocaram ali essas cenas em poucos minutos. Então assim, #frustrada. Mas tudo bem, se você quiser saber mais detalhes da história, por favor, leia o livro do Hobbit. Uma outra característica também muito marcante é que o Smaug, que é o dragão, né, é o grande vilão assim da história do Hobbit, em nenhum momento ele encontra com os anões. Quem tem esse encontro ali com o Smaug, o dragão, é o próprio Bilbo Bolseiro. Inclusive o dragão ele tá deitado ali dormindo numa montanha de tesouro e super confortável. E aí Bilbo, como ele já detinha o anel, ele coloca o anel, fica invisível e tenta matar aquele dragão. Só que o dragão sente cheiro, quando ele pisa nas moedinhas faz barulho, mas esse é o único encontro que o Hobbit tem com o Smaug. Nenhum anão chegou a ver Smaug ou coisa do tipo. E o último ponto que eu queria falar aqui com vocês é uma diferença que existe aqui no livro. Eu tô tentando ser muito assim breve nos meus comentários para não dar spoiler, mas gente, não tem como. Quando a gente faz esse tipo de comparação, acaba dando spoilers. Inclusive, o Rony que tá aqui já ouviu muita coisa que não deveria ouvir. Mas enfim, não tira também o valor do livro, gente. Mesmo que você saiba de algumas coisas, leia o livro da mesma forma que não vai fazer muita diferença. O último ponto é que no filme, o Bilbo ele não participa da batalha final. Por quê? Porque ele acaba desmaia com o anel no dedo e o anel dá o poder de invisibilidade e depois ninguém acha ele. E quem acaba entrando ali na batalha são os anões, no filme também aparecem muitos elfos. E também o Bilbo aparece no filme lutando a batalha final, sendo que ele estava completamente desacordado. Então, basicamente, essas são acho que eu citei sete diferenças principais entre o filme e o livro. E assim, gente, O Hobbit é um livro fascinante. Mesmo que talvez você não goste de fantasia, é uma história muito cativante. Dá até pra ler pros seus filhos ou coisas do tipo. Inclusive, eu quero fazer uma recomendação aqui antes de terminar. Metade desse livro eu li, entre aspas, em audiobook. Eu não sei se vocês são um pouco contra, mas é uma experiência muito legal, principalmente quando se trata de ação, aventura, fantasia. E tem um canal que eu quero recomendar que se chama Canal da Fantasia. Inclusive, eu até conversei com um dos narradores, ele me contou como era essa experiência de gravar, e é um projeto muito legal. Eu super recomendo, eles têm áudio no Spotify, também tem no YouTube, chama Canal da Fantasia, dá pra você abrir o livro, tem vários efeitos de espada, as vozes, é muito legal, gente, eu super recomendo caso você tenha preguiça de ler e quer ter uma emoção um pouquinho maior ao ler um livro de fantasia. E é isso, gente, e pra vocês? O Hobbit é digno da sua cabeceira? Da minha, com certeza é. Deixa aqui seu comentário se você já leu o Hobbit, se você já ouviu falar e se você gosta desse tipo de fantasia. Um beijo e até a próxima. Eu não falo do mesmo jeito. Falei! Se inscreve no canal. Não falei? Não, deixa o comentário. Falei, deixa o comentário, tá bom? Tá bom. Se inscreve no canal. Pronto.